Pronto. Oba! Ó, Agora deu! deu. Tudo bem? Tudo ótimo! Que Quanto bom! tempo, Que né? bom! Menino, é mesmo. A Dani Que a teve, gente só se viu ano passado. a Dani teve aqui presencialmente no nosso curso. Esse ano tá mais difícil tudo. Está. Falaremos sobre isso. Exatamente, uma das pautas. Espero que a bateria do meu celular dê, senão eu vou ter que tirar o meu fone aqui, mas acho que não vai ter erro, não. Tá. Espera mais Veja. uns 2, 3 minutinhos, ver se quem tiver que entrar, entra. Ah, então tá beleza. E Oi, por pessoal! Manda um abraço aí pra gente. isso aí. Os amigos que estão vendo. Então, que E, e bom. aí, muito trabalho? Você sim, né? Com certeza. Eu também, mas Menino, tu sabe que para mim mudou muito. Acho que eu e os psicólogos em geral teremos uma modificação que não vai voltar, que sim. não voltará atrás. Tanto que agora esse aqui, esse lugar onde eu estou, é o meu home office. Uhum. Não é o meu consultório mais, É, porque eu vou ao consultório umas é, 2 vezes na semana e 80% dos meus pacientes agora eu atendo de casa. olha só. Atendo daqui porque Esse modificou a é, maneira odonto. esse é o seu novo normal, né? Como fala. Esse é o meu novo normal. Esse é o meu novo normal. É, Tá? E aí, a gente também vê que lá no consultório eu tenho que atender de máscara, uhum. perco, o paciente fica de máscara, eu Sim, perco a identificação de sinais, né? sim, Que ele claro. me passa. E aqui eu não preciso ter medo. E todo mundo fica lá com um medinho, né, Rafael? É verdade. Fica sempre assim. E aqui eu não preciso ficar com É. assim, não fico com medo e funciona muito bem. Cons- Atendo bastante gente de dor E a distância, né? à distância, É, atendo online, assim. que E bom. se eu for te contar que, bom, tem brasileiro por aí tudo, né? Uhum. Então, atendi, aumentou muito o online. Eu já atendi online, mas foi um boom, assim, de online. É, Então, atendo agora, popularizou nossa, forçadamente aí, né? sabe muito. Pessoas de. Você não acredita, eu tenho um paciente que mora em Teherã, Olha lá só. na capital do Irã. É, Paciente da Austrália, de Portugal, brasileiros, né, perdidos aí pelo mundo. Então, aumentou muito. No Brasil, nossa, muito. Atendo até uma só paciente um aí de minuto. Só um Paysandu. minuto, deixa eu passar Ah, aqui rapidinho. Dá licença. Só um minuto. Coisas do ao vivo. sim, ao vivo é Passou. isso. Mas tá ótimo. Ah, Mas então, então, Dani, olha, pô, bem. eu Diga. primeiro eu queria agradecer a tua disponibilidade em nome da Dental Press, em meu nome. Você é uma parceira nossa aqui no nosso curso, a Que bom. nossa excelência, né? Que a gente tem nossa excelência em DTM. Você veio ano passado, na inauguração, né, do primeira turma. Foi um sucesso e realmente você é muito diferenciada no que você faz e certamente o que você faz também vem muito de encontro à importância, né? Vem muito de encontro ao momento que a gente vive e especialmente esse mês ainda tem o acréscimo, né? O detalhe, né? Que não é um detalhe, mas que dá a importância que isso tem e em referência ao Setembro Amarelo. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, acho que vai ser de muita valia para quem estiver assistindo, poder assistir depois. E eu queria que você falasse um pouco de você. Queria que você Ok. falasse sua trajetória, você tem uma formação diferenciada também, voltada para odontologia, né, um pouco. E queria que você falasse de você, da sua formação, da sua atuação como clínica e tudo Ok, mais. Fica à vontade. tudo bem. Pode. Então, eu que agradeço. Adorei dar aula aí, um pessoal muito legal, você também, ótimo. Então, estou aí dando aula nesse caso foi de dor,
aspectos psicossociais da dor, porque eu sou dentista, né? Sou uma dentista não praticante agora. Eu fui dentista. Fiz aqui na PUC, em Porto Alegre. Hoje eu estou falando de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. E sempre gostei de atender pacientes que tinham problemas em ir ao dentista. Então, eu atendia fóbicos, eram os meus pacientes preferenciais. Um pouco porque eu também era fóbica de agulha, entendia como que essas pessoas se sentiam e acabei me especializando em atender pacientes que tinham dificuldade de ir ao dentista. Só que aí, com uns 10 anos de formada, mais ou menos, eu comecei a ver que o que eu gostava de estudar era como fazer os meus pacientes que tinham medo não terem mais medo de ir ao dentista. Era isso que eu gostava mais de estudar, mais do que odonto. E aí eu acabei tomando uma decisão que foi começar outra faculdade. Eu morava em Curitiba na época. Corajosa, a minha faculdade... Né? Então, menino, foi. Decisão corajosa. Foi, não vou te falar. Decisão corajosa mesmo. E eu fiz lá na Federal do Paraná, bem no centrão de Curitiba, e fiquei um pouco com dupla personalidade, até que um pouco dentista e um pouco psicóloga, até que uma paciente me fez mudar, realmente trocar de profissão, porque é parte da sua identidade você ser dentista. Eu sou dentista, então ali, aquele de ser dentista para ser psicóloga levou um tempinho para trocar, mas uma paciente que não conseguia ir ao dentista de jeito algum, e daí eu atendi como dentista e como psicóloga, para que ela não tivesse mais tanto medo. Ela não conseguia fazer nada, não conseguia fazer injeção, nada que envolvesse agulha e exames, ela não conseguia. E daí eu tratei com a psicologia e depois atendi também como dentista. E essa moça, na última sessão, depois que eu já tinha feito tudo que ela precisava, e era bastante coisa, ela disse: agora eu quero fazer para outra coisa. Tá ótimo, então nessa sessão vamos fazer para outra coisa. Para quê? Agora eu quero ter filhos. Como assim você quer ter filhos? Ela não tinha... O marido queria muito ter filhos e ela não tinha filhos porque a fobia dela não deixava ela imaginar que pudesse ter que fazer uma cesárea, ter que fazer anestesia. E quando essa moça me disse isso, eu pude ver que algo que eu fazia, agora, né, cá entre nós, melhor do que ser dentista, eu fazia melhor do que ser dentista. Era isso, e tocava dessa maneira na vida das pessoas. Aí foi a minha decisão, foi nesse momento ali de realmente trocar. E aí na odontologia, onde a gente encontra uma interface, tem bastante interface, nós falaremos sobre isso ainda. E você vem atuando então como psicóloga exclusivamente desde há quanto tempo já? Há uns 10 anos já. 10 anos. Há uns 10 anos já. Eu tenho, não chega, acho que não sei, eu tenho 12 de formada de psicóloga, e então, mas vai bater por aí, uns 8, 9 anos, talvez. Então, agora, e a minha identidade mudou, porque agora eu sou psicóloga. Mas o legal é que você ainda tem a herança, né? Isso não sai, né? Nossa, muito. Não sai. Não. Eu fui 21 anos dentista. Olha. Fui 21 anos dentista, então é muito odonto. Muito odonto. Você consegue ter uma visão aí muito diferenciada do paciente, né? Coisa que a gente lida e não tem nem menor formação para atuar. Paciente com medo de dentista não é uma coisa muito difícil. E tudo que a gente, né? Então a gente em maior ou menor grau, mas você e você consegue atender, os atendimentos que você faz online também visam esse tipo de abordagem de fobia de dentista, tudo, e à distância também, né?
Sim, eu acho que tem uns 4, 5 anos, eu fiz um canal no YouTube. Primeiro era só chamava até medo de dentista. Não, imagina o tanto de mensagens que eu recebo todos os dias, todos os dias. Uhum. Doutora, me ajuda, eu preciso ir no dentista e não consigo nem imaginar que vou fazer isso, vou fazer aquilo, e todos os dias tem mensagem. Então, e a sua sim, abordagem, a sua abordagem online seria psicoterapia, toda a parte voltada... Psicoterapia, sim, funciona super bem, tá? Isso, então, vai ser o novo paradigma aí mesmo. Uhum. E, para você ver que a minha terapia, a terapia que eu faço, é com uma profissional de São Paulo, online. As distâncias se encurtaram de vez. Encurtaram, sabe? É por aí que vai. Então, tanto isso quanto dor, né? Dor também acabou que, por causa da formação de odonto, dor orofacial, ainda o bruxismo atendo bastante, tem bastante demanda, porque tem o eixo 2, né? Sim. Muito grande, que são os aspectos psicossociais, e ajuda o paciente com Não, dor. é decisivo. Diria que é decisivo. Para alguns quadros. Pra caramba disso aí. Mas assim, Dani, eu acho que Então, esse é um mês importante, né? É um mês do Setembro Sim. Amarelo, prevenção ao suicídio. Isso. E é um tema que precisa ser Exato. discutido. E eu acho que o dentista, né, o profissional dentista, a gente não tem o menor treinamento para identificar qualquer situação e, bem ou mal, pelo tempo que a gente lida com o paciente, muito tempo de cadeira, muito tempo, muitas visitas recorrentes, né? E eu acho que né, existem, né, sinais, assim, sinais de alerta. A gente acaba ficando íntimo em muitas situações. O paciente se sentir à vontade de se abrir, dizer situações pessoais, isso acontece com frequência. E eu queria que você falasse especificamente sobre isso, no sentido de que sinais de alerta que o dentista pode entrar em contato e, de repente, identificar alguma tendência. O que você poderia acrescentar nesse sentido, voltado à prevenção do suicídio, voltado mais agora para esse tema tão atual e importante, né? Então, tá ótimo. A gente... vou fazer falar um pouquinho mais amplamente e depois bem específico mesmo para a odontologia, até com os casos bem legais aí relacionados com a odonto. Então, o que é que se sabe do suicídio? Que 90% das pessoas que vão ou fazer tentativa ou efetivamente chegarem até o suicídio vão ter algum tipo de transtorno mental. Então, lá na sua ficha de odonto, essa é uma grande, hoje em dia, mesmo que você não atenda a dor, então, mesmo que não seja esse o seu foco, lá na sua ficha, precisa ter aquela perguntinha, se a pessoa está medicando, está medicando por alguma coisa, eu estou sim, porque eu tomo remédio para depressão, eu tenho transtorno bipolar, se ela já está medicada, já te deixa em alerta para isso. E tem uma coisa o que é muito comum hoje em dia, né? Nossa! Paciente, sei lá quantos em 10 aí, mas é impressionante o número de pacientes medicados. Isso também é uma rotina, é um normal atualmente, né? Antidepressivo de uma forma geral, né? Quase que não dá nem para a gente separar, exato. Que a maioria vai tomar algum remédio. Então, é muito provável que a pessoa já esteja medicada. Que essa pessoa que vai apresentar já esteja medicada. E, principalmente, dos transtornos mentais, o que mais vai pegar é depressão. Então, se a pessoa te disser que, sim, ela é deprimida, pode, né, a taxa maior dos transtornos de mentais que vai levar ao suicídio é
a pessoa que é deprimida. Também, muito comum, vão ser as pessoas com abuso de substâncias. A pessoa tem de álcool, de drogas, porque às vezes aparece no dentista. Muitas vezes também vai aparecer lá na sua ficha. E nem todos falam. Né? Claro. Né? Não. É um outro detalhe, né? Então, às vezes você está lidando e leva um tempo para você saber se um dia você venha saber. Se um dia venha saber, exato. Isso é bem comum também de que aconteça pessoas com abuso de substância. E nem sempre. Daí uma coisa interessante. Tem um mito que diz que quem fala não faz. Né? Cão que ladra não morde. A pessoa que fala que vai se matar não se mata. Não é. Isso é mito. A maioria, assim, 95% das pessoas que vão fazer uma tentativa, pelo menos, avisam. Avisam mesmo. Sabe? Dizem. Ou avisam com todas as letras, ou vão te dizer: eu não vejo mais motivo para viver. Essa vida do jeito que está, eu não gostaria mais de viver desse jeito. E às vezes sai, sim, lá no dentista. Às vezes acontece. E na minha formação lá, quando passei um tempo nos Estados Unidos, tinha um psicofarmacologista que trabalhava na clínica lá de dor com a gente. E ele dizia, lá nossas reuniões lá pré-clínica, ele falava que lá tinha muito paciente com transtorno e com histórico de abuso, abuso na infância, enfim, outras coisas. E aí ele falava assim, cuidado, os sinais de alerta. Então, assim, do paciente suicida, né? Falava assim, existem três momentos. Então, o que pensa, né, em se suicidar, eventualmente, está um pouco mais longe. O que já fez plano e fala, né, está mais próximo. E o que efetivamente já tentou e não conseguiu, obviamente está bem perto. Faz algum sentido isso ou não? Sim, faz todo sentido. Porque, deixa eu ver, dos casos que eu vou contar ali depois, os 3 tinham plano. Não, 2 tinham plano e uma estava na beiradinha. Mas tem plano. E quem vai... A maioria das pessoas que eu já atendi, que eu fiquei com medo que realmente se suicidassem, era com dor. Eram pessoas que tinham dor, que tinham dor crônica. Porque a dor vai aumentar a chance da pessoa suicidar, dobra a chance. Tem pesquisas que mostram que mais até. E dor crônica e transtorno psiquiátrico tem tudo a ver, né? Tá tudo junto. Tudo a ver, e daí vai mexer tudo. Paciente medicado para depressão, de repente a gente precisa agir com algum medicamento de ação central que potencializa ou diminui o efeito. Isso pode também mexer, não é isso? Então... Nossa, sim. Então tem que ter muito cuidado. Tem. E se a pessoa... Se tiver essa conversa, né, nossa, mas não está mais valendo a pena viver desse jeito, não precisa que a pessoa faça o plano mesmo. Claro, quem fez o plano. E para dor, a maioria dos planos é medicamentoso. Vai ser... ela já tem medicamento, já está cheia de medicamento, então a chance maior é que a pessoa faça a ingestão de uma overdose de medicação. Né? O suicídio mesmo, a maior parte das tentativas é feminina. Mas as pessoas que chegam mesmo a cometer o ato com sucesso são homens, muito mais homens. Muito mais homens. Os dados do Brasil aqui é de 2016, os últimos, foram 13.600 e poucas pessoas que se suicidaram. Desses 13.600, 10 mil e pouco homens. Só 3 mil tem alguma estatística em termos de idade? Sim. Homens adultos. Homens adultos. Porque eu tinha uma professora, uma psiquiatra de Belo Horizonte, a Sofia Bauer, ótima disso, e ela dizia que homem
homem adulto é quem a gente tem que escutar bastante, e adolescente, por causa que os adolescentes vão ter uma impulsividade maior, sabe? Vai estar ali naquela fase, tanto que de 15 a 24 anos é a segunda causa no mundo suicídio, só perde para acidente de carro. Então, jovens se matam. É que é subnotificado, né, na verdade. O grande público não fica sabendo, nem deve, né, mas acaba sendo subnotificado. Assim, então... E agora também, no momento que a gente vive, né, se for ver também o setembro de pandemia, né, onde todas as complicações, né, associadas ao fator pandemia aí também, eu imagino, não é minha área, mas eu imagino que possa estar, esse risco pode estar ainda maior, não é isso? Então, olha só, quanto à pandemia, eu tive até uma aula ontem e a minha professora estava falando que a OMS prevê um aumento de 30%. Sabe o que é isso? 30%. Nossa. Nos índices de problemas de saúde mental. Tanto que a gente, né, que fica acompanhando, o pessoal tem falado de uma quarta onda, que é depois da pandemia, ou junto agora com a pandemia, a sequela, muito problema de saúde mental. E é isso que eu estou vendo no consultório. Tá? Não tinha ainda começado, vou te dizer que deve fazer um mês e meio, que as pessoas têm, sim, vindo com medos, medos que levantou muitos medos antigos, Rafael, sabe? Coisas que estavam lá guardadinhas, mas isso que aconteceu com o coronavírus, que é você não saber do que você tem medo. Exato, a incerteza, né? A incerteza. Você não consegue nem ter um reflexo de orientação. Opa, tá vindo dali. Não, a gente não sabe nem disso. É uma incerteza muito grande. E essa incerteza deixa todo mundo de alerta. E a gente... Porque o grande problema, o que traumatiza, não é o acontecimento em si, sabe? É ok levantar todas as suas defesas. O problema é não baixar. O problema é continuar alto. E é isso que a gente está vendo. Continua alto. Porque não tem hora para... É um inimigo que você não sabe como lidar, né? E você não tem medo de estar pecando por excesso, de estar pecando por né? Você está sendo negligente, está exagerando, tá mesmo. Então você não sabe, na verdade, só vai saber a posteriori, né? Olhando para trás. Aí você vai ver se você errou, se acertou, mas aí não tem mais como mudar. E essa imprevisibilidade aí que tem acontecido, junto também com o isolamento social, porque bons relacionamentos, boas amizades, as pessoas na sua volta são protetivas, de um modo geral, para a doença mental. E, além de tudo, ainda tem o isolamento. Sim. Então, E agora, bem ou mal, assim, eu imagino, as pessoas estão meio que voltando a trabalhar, cada um do seu jeito adaptando e tal, mas já existe um movimento, pelo menos a cabeça começa a ocupar mais. Quando estava paralisado mesmo, acho que talvez tenha sido o auge ali, o pico. Mas a gente vê as crianças, os adolescentes ainda em casa, né? Porque as escolas não voltaram, algumas faculdades voltaram. Tem até a pergunta aqui do Marco Barbosa, perguntando se você acha que entre adolescentes essa taxa está aumentando, existe uma tendência de aumento, se você já vê alguma coisa nesse sentido, até porque o isolamento ainda persiste em boa parte, né? Sim, o isolamento ainda... Existem... tem dados do Brasil, mas são dados não esses mais oficiais aí da OMS, só fala que é bastante. Mas outros dados mostram que, sim, que entre os jovens do Brasil existe uma tendência de aumento na taxa de suicídios. Tanto que
até mais vídeos apareceram. Sabe que tem até vídeo, o pessoal grava, né, se grava fazendo. E durante a pandemia, sim, fez um aumento disso. Para o seu filho, então já vou dar seu filho adolescente. Para o seu filho adolescente, o que é que a gente faz? Eles estão lá num mundo um tanto diferente, que é o mundo deles, muitas vezes o mundo dos games, um mundo paralelo, sim, já diferente do que os pais estão. E se é esse o mundo onde eles estão, é esse o mundo que a gente acaba precisando entrar junto para ter uma conexão maior. Então, pergunta lá, fica lá, mas você está jogando o quê? Como é que faz? Isso, aquilo. Meu filho, né, eu tenho um gurizinho de 12 e uma menina de 9. Então, eu chegar lá e brigar, meu filho, como que você fica nisso aí o dia inteiro? Não adianta, só me separa dele. Sim. Não me junta com ele, porque ele não vai parar de jogar. É isso que eles fazem hoje, e a interação social que tem é ali jogando. Joga com os amigos lá de Curitiba, joga com, não sei, os outros de todos os lados, os amigos dele. Ainda mais agora na pandemia, são do jogo. Então, eu já sei que ele quer uma skin, não sei de que jeito, lá do Fortnite, e uma não sei aqui. E daí eu consigo conversar com ele. Porque se eu não faço isso, vai cada um para um lado. Então, precisa que a gente tenha a disponibilidade de entrar no mundo que eles estão, que é outro. Porque eles não vão vir para o nosso. Eles não vão vir para o... É muito mais difícil eles virem para o nosso. Eles são... É o cérebro deles que não está formado. Sim, sim. O nosso já está. Então, entrar ali para conseguir ter fazer essa ponte mais fácil para chegar. Tem atendido muito, agora, muito adolescente, sim, com nossa, todo tipo de sintoma, assim. E vai ser uma geração que também, pós-Covid, vai ser uma geração que precisa ser amparada diferente, eu imagino também, com sequela disso também, desse momento, né, talvez. Sabe que eu tenho uma amiga na Espanha que me mandou uma foto nas escolas que voltaram esquadrados no chão. Então. E cada aluno dentro, cada um no seu quadrado dentro. Né, cada um dentro do quadrado, sem conseguir interagir. Então, não, meu filho tem 2 anos, ele entra no elevador, ele estica a mão, põe álcool. Ele fala assim, álcool. Aí faz assim, ó. Aí chega lá embaixo, o sensor do portão é preto, do portão de eletrônico do prédio aqui. Aí ele coloca a mão embaixo do sensor preto assim, álcool. Ele coloca assim. Então você vê que é já o mundinho dele, que ele não conheceu outro, né? O mundo dele é esse. Sabe? Assim, e acho que é assim mesmo, que vai ter muita mudança. E a gente ainda não tem noção, ideia né? Das mudanças, não. Dani, ainda não tem. Na Odonto... Oi, pode falar. Então, na Odonto, o que eu acho que vai aumentar quanto a isso? A previsão é que aumentem os transtornos de ansiedade. Então, transtorno de ansiedade, a gente vai pegar ansiedade generalizada, fobia, sabe? Bem, uma coisa que eu sempre tratei bastante, fobia. Acho eu que dentro desses transtornos também vai aumentar estresse pós-traumático, que é sobressalto, pensamento repetitivo ou flashback das coisas que aconteceram. E daí ele vai estar lá no dentista pensando, será que esse negócio está limpo? Será que limpou mesmo? Será que o cara antes de mim não estava? Já vi aumentar, porque eu estou atendendo aí uma porção, procedimentos de checagem, que daí entram quase no toque, sabe? Ali, preciso ver se passei álcool. Se eu não passei álcool,
algo ruim vai acontecer. Antes isso não, eu nunca tinha visto. Eu via muito eu preciso lavar as mãos. Tá, aquele cara que vai fazer, vai ter toque de limpeza, de lavar as mãos, por causa que tem algum germe. Piorou. Lógico, né? Piorou. Sim. Então, a pessoa, se tocar em qualquer coisa, se alguém da casa saiu, voltou, e encostar na pessoa, nossa, isso não tinha antes, pelo menos eu não via, e agora a gente vê bastante. Então, transtornos depressivos, sim, sabe, E aí, Dani, assim, aumentar. você comentou, por exemplo, que a dor aumenta muito o risco, né, de suicídio, né? Dor crônica aumenta 4 vezes, não é isso? 2 vezes, sei lá. Sim. E a gente tem visto, dentro do que você está falando, né, um reflexo, eu trato dor, né, uma das minhas áreas é essa, trato bastante paciente com dor e tal, e a gente tem visto retorno de paciente que estava muito tempo sob controle, estão todos retornando, pessoal reagudizando, voltando, sentir, paciente que tem procurado. A demanda aumentou demais para a gente também, essa demanda de dor, de fratura dentária. Tem um artigo, saiu no New York Times, falando que isso, né, fratura de dente tem aumentado muito, fratura de restauração e tal. Então é um contexto mundial também, provavelmente, né, que está acontecendo. E dentro dessa questão, a gente fica preocupado, né, porque esses pacientes retornando, uma realidade que a gente também não tem muito conhecimento de onde isso tudo vai parar, não é? E quais seriam, então, sei lá, uma maneira, existe alguma ideia de como abordar esse paciente diferente, do que observar? Existem questionários também, pode ser utilizado, e pode talvez ter alguma relação, não é isso? Tá, então, o que a gente pode fazer? O dentista, ainda mais, o dentista em geral, e particularmente o dentista que trabalha com dor, acaba podendo conversar, na verdade, que conversar mais com o seu paciente. Os questionários já são mais longos, a sua anamnese já é mais longa, e tem perguntas que você pode fazer sem necessariamente até usar um questionário, que são: como que está a vida? Acho que os questionários talvez reservados para o especialista, né? A pessoa que trata especificamente para dor, tal. Até para você fenotipar o paciente, né? E tentar entender o perfil, né? Não sei, mas para realmente... Exato, mas para o clínico geral, pessoa, né? Exato. Ali, para o clínico, o que você vai perguntar? Ei, como que tá? Como que tá? Tem aquelas coisas básicas que vão mudar na maioria dos transtornos de ansiedade e nos depressivos, que vão ser sono. Então, uma das primeiras coisas que vai mudar é sono. Ou sono de mais ou sono de menos. Sim. A pessoa ela vai te dizer: nossa, ando com uma insônia danada. Ou, poxa, ando dormindo muito, não tenho força para me levantar. Então, perguntar de sono é legal, vai te dar uma boa... Se perder o sono, abre o olho, que vai ter transtorno de ansiedade aí, ou depressivo junto. Pode que seja eventual, tá? Não estou dizendo que a pessoa precise ter um diagnóstico, mas vai falar que que alguma coisa na vida, né, não está bem. E se você perguntar: e como que está a vida? Muito estresse? Muito... o trabalho, muito problema? A pessoa vai te dizer. Tá? Ela vai... porque você é a autoridade ali, naquela sala. Dificilmente, a pessoa vai te mentir. E é uma combinação muito propícia, né? Tanto para transtorno transtorno psiquiátrico, quanto transtorno mental, quanto para dor, porque na pandemia as pessoas estão comendo pior, fazendo menos exercício, bebendo mais álcool, dormindo pior e ganhando peso. Né? Exato. De uma forma geral, essa é a sequência, né, de fatos. Sim. Aí. E então, para você voltar a sentir, piorar, ter os casos de dor e dor crônica associada a tudo isso, faz um terreno muito propício.
muito. Eu li agora, acho que no Valor Econômico aí nessa semana, que comparado com o mesmo período do ano passado, as vendas do Dorflex, que é o medicamento mais vendido do Brasil, aumentaram 53%. Olha que loucura. Comparados com os primeiros 6 meses do ano passado. Então, onde que vai parar? É aí. É aí no seu consultório. Exatamente. E do pessoal do dentista. O Dorflex, vai parar no dentista. esse tipo de medicamento, ele é dos mais abusados do Brasil, não tenho a menor dúvida. Assim como nos Estados Unidos o opioide é um problema de saúde pública, eu acredito que esses relaxantes musculares aí que você compra a granel quase, né? Você vai ali, você tá na fila do caixa, você põe a mão, deixa eu levar uns 3, 4 aqui que eu não tenho em casa, que acabou. Sem precisar, você compra para ter, né? Compra para ter. Então o risco de abuso e de uso recorrente, errado, automedicação é imenso. E todas as consequências, tanto para a dor quanto sistêmicas, que isso acarreta, né? Enfim. Aumentou 53%. Não é 10, não é 20. É uma loucura. Né? É muito. E isso o que vai dizer? Que sim, teremos muitos problemas pela frente, muitos problemas quanto a isso. Ô, Dani, você teve... Desculpa, pode falar. Não, pode. Não sei quanto tempo temos, que não estou vendo aqui. Não, faltam uns 20 minutos. Falta 20 minutos. Eu acho que a gente podia começar... Você tem alguns casos que ilustram bem toda essa nossa conversa. Eu acho que complementa bem tudo isso. Legal. São casos interessantes aí que complementam bem. Sim. Né? E sabe que é legal, porque a gente acha que o suicídio, que é, né, o nosso aí de Setembro Amarelo, para quem chegou agora, que o suicídio está muito longe da clínica odontológica. Então, vou contar de 3 casos para vocês. O primeiro, eu fiz um pôster, foi no último congresso da SBDOF, e eu fui menção honrosa. Olha só, nosso ex-presidente está aí, ó, Paulo Conte. Opa! Olha só. Com a presença aí. Uau, muito obrigada. O Conte viu até lá o pôster. E, olha, assim, foi um caso Acabou de sair um livro paciente. Maravilhoso. Eu vi, uau. De um caso de uma paciente com ideação suicida por causa de dor orofacial. Olha, a gente acha que é longe da nossa realidade, e essa paciente passou por uma sequência na época de uns 10, 12 dentistas, e ela fazia bruxismo, já tinha dor, e ela estava estabilizada, só que quando ela trocou de dentista, fizeram o quê? 3 chances, ajuste oclusal, ajuste oclusal, ajuste oclusal, ajuste oclusal, até que desgastou muito, porque a dor não parava, né? Lógico, a dor não diminuiu. E aí, então vamos fazer reabilitação. Ótimo, foi a escadinha bem certinha. Então, vamos para a reabilitação. Legal. Aí foi para a reabilitação. Quando reabilitou, tudo, fez geral, fez todos os dentes. Quando fez isso, não parou mais de doer. Não parou mais de doer. Quando ela chegou para mim, ela veio porque eu era dentista e psicóloga, ela era aqui de Porto Alegre, então, procurando uma solução para o problema. Chegou no consultório e eu acho que umas 3 ou 4 sessões, as primeiras, ela só chorava. Ela só chorava e tinha a ideação suicida com um plano específico. Ela já sabia o que ela ia fazer e era overdose de medicamento. Então, ela já tinha todo o plano. Certo? Então não foi um caso que o paciente tinha problema antes e chegou no dentista. Na verdade, foi disparado pelo tratamento odontológico, né? Foi disparado pelo... Então, você veja, disparado pelo tratamento, por uma sequência, porque não foi de um dia para o outro, né? Foi tempo dando errado, dá errado aqui, dá errado ali. E vou te contar que ela não era
ela era uma paciente com um poder aquisitivo muito bom. Ela não foi em dentistas que não tinham condição de saber o que estavam fazendo. Foram ali, deu tudo errado. Enfim, deu tudo errado. E aí ela entrou numa coisa muito, muito importante para o suicídio, que é ela... Opa! Desligou aqui, meu bem. Tem uma luzinha aqui na frente. E desligou. Okay. Era desesperança, tá? Ela entrou perdeu a esperança. Ela foi no dentista, foi em 2, foi em 5, e daqui a pouco ela achou que os dentes dela nunca mais iam ficar bem. E para ficar daquele jeito, sem conseguir mastigar, sem conseguir, e uma mulher muito, assim, muito bonita, sabe, muito vistosa, e ficar de provisórios, daí um tempão, porque ela não conseguia ficar, fez a reabilitação, arrancou tudo, porque ela não suportava ficar com as próteses, então, muita complicação naquela. Ainda bem que, deixa eu ver, eu acho que eu atendi umas 12, talvez 14 sessões, e já tem uma hora que a pessoa começa a enxergar, ok, o nortezinho. Pode ser que eu saia disso. Pode ser que eu saia disso. Mas no começo eu tive medo. Essa eu fiquei com bastante medo dela fazer isso. Aí, estou eu lá no congresso, nesse último, da SBDOF ali em São Paulo, o professor Antônio Guimarães, Antônio Sérgio. Professor Antônio Sérgio vai dar aula e chega lá com uma carta enorme de uma moça dizendo que ia se suicidar por causa de dor orofacial. Tá? Esse é o meu segundo caso. Porque ainda bem pela distância eu consigo, não é, tratar. A moça era do Rio de Janeiro. E ele leu uma carta enorme. Ela também tinha, além ela tinha muita dor, não sabia o que fazer, e colocou lá na carta, que todo mundo que estava no congresso ouviu, que ela também se suicidaria com overdose de medicação. E aquela era, nossa, ela sabia tudo. Eu estava lá, eu vi a carta. A carta bem... Então, quantos ela tinha que tomar, e aí eu me ofereci para atender aquela paciente. Já um pessoal dentista atendeu lá no Rio, e eu atendi essa moça online, né, uma porção de vezes, e ela, nossa, ali, meu amigo, X tudo, como falava uma professora minha, sabe? Aquele X que vai... todo tipo de carne, todo tipo de... Ali tinha tudo o que de tudo um pouco que você quisesse, até uma coisa que não é estudada e a gente não presta muita atenção, nem sabe disso, mas ela tinha um distúrbio dissociativo de identidade. Nos filmes a dupla personalidade. A dupla personalidade, mas não é daquele jeito do filme. Só que essa moça tinha um histórico de graves traumas na infância. Muito, muito. Já tinha uma mãe que também era bipolar, ela tinha um diagnóstico de bipolaridade, já tinha uma mãe bipolar. Então, uma mãe bipolar já não vai... O vínculo que você vai ter com essa mãe, sendo que ela não tratava, já é muito ruim. Já é muito ruim. Então, aconteceu dela ter sofrido todo tipo de abuso. Olha, tudo que dava para ter aquela moça tinha. E esse distúrbio de identidade era era muito difícil. Ela me deu um nome, sabe? O professor Antônio Sérgio me deu um nome.
E aí, quando eu fui atendê-la pela primeira vez, eu disse, ô, fulana, como é seu nome? E ela me disse outro nome, completamente diferente. Eu disse, ué, mas seu nome não era tal? E ela disse, é que eu estava muito mal lá naquela vez. Eu estava fulana. Nossa. Ela estava outra. E ela se via, ela... ela tinha essa noção de duas personalidades. Não só em duas, mas em três ainda. Tá? Ela era a que estava boa agora, que estava falando comigo, mas quando ela ficava ruim, ela virava outras duas. Então, amigo, aquilo lá não foi... Então, quem escreveu a carta foi uma. Quem escreveu a carta foi um. Quem escreveu a carta foi a corajosa, a que era assim, a que era bem corajosa. Aí tinha uma medrosa e essa que era ela, que estava falando comigo naquele dia. Então, isso, o que a gente sabe que é? Distúrbio dissociativo de identidade vai ter trauma, mas não vai ter trauma pouco, vai ter muito trauma. Tanto trauma que a personalidade da pessoa, ela se divide, sabe? Ela não dá conta de ser uma só, de tanta coisa que sofreu. E aquela era exatamente esse caso. Então, tratei ela um tanto bem bom ali, e ela, quando a gente parou, ela tinha tratado lá, estava com um positivo interoclusal e estava muito melhor, sabe? Tinha ficado muito melhor da dor. E tem um último ainda. Sim, não, pode falar. Tem um último caso, que foi uma paciente com... Ela chegou não só com dor orofacial e bruxismo, mas também ela tinha, dor na coluna em geral, assim, ela tinha muita dor. Era uma paciente com muita dor, que ia na fisioterapeuta e no massagista 3 vezes na semana, já há muitos anos, porque saía do lugar a coluna dela, então ela estava sempre precisando colocar de volta no lugar. E além de um bruxismo, muito, muito, muito grande mesmo. Diurno, que eu consegui enxergar, né? Ela estava lá no consultório, só por aqui. E essa paciente, não é que ela... Eu sabia, eu tinha pelo menos uma, assim, que ela não cometeria suicídio, porque ela não tinha nunca tentado antes, mas o discurso era, não aguento mais viver assim, porque essa vida é muito ruim. E a frase dela era, eu odeio viver, eu odeio viver. É o que você falou no início, né, do sinal de alerta, né, do tipo de discurso. Eu odeio viver, eu odeio viver. E a gente foi entrando por esse odeio viver e pelas dores, que ela tinha muitas dores em muitos lugares. Aqui estava mais forte naquele dia. A gente Quantos anos ela tinha? Entrando. Ela tinha 56. Tá. E a dor é um problema antigo da vida dela, né? Provavelmente. Um problema crônico. Sempre. Ela não sabia, ela não lembrava de quando ela não tinha, da época que ela não tinha dor. Era muito dor de muito jeito. E daí, tinha uma reumatologista, era também uma paciente que tratava bastante, mas a dor não saía. E aí, esse é um caso tão interessante, porque ela, muito problema na infância, muito desamparo, muitas e muitas dificuldades. E essa paciente era só ruim. Nossa, a gente tem que ter sabe, para tratar, é difícil você tratar, porque era tudo ruim. Você trata, melhorou um pouquinho quando sai dali. Na semana seguinte, estou ruim de novo, tá tudo igual, daí sai melhor, volta, tá tudo ruim. É o estilo de apego também. Então, as coisas eu acho que a gente está falando também é interessante para quem, lógico que a gente tem o pessoal que está assistindo, de repente é meio heterogêneo, né? Mas quem é dentista e tratador,
essa é uma realidade para a gente, né? A gente lida com pacientes complexos, né? Com múltiplas, e que a gente, como dentista, não tem a mínima condição, formação para você entender, muito menos abordar isso tudo. Então, eu acho que serve tanto para a gente como mensagem, né? Para a gente realmente usar o recurso do psiquiatra, do psicólogo, né? Que aborde corretamente esses transtornos e que saiba identificar e agir em conjunto. E também, por outro lado, as pessoas, elas querem ser muito simplistas, muitos dentistas, né? Acho que dor orofacial, DTM, clássica e crônica, você vai fazer uma placa, um dispositivo e vai resolver o problema. E se não resolver ou não controlar o problema está na placa, que você fez grossa, que você fez fina, que você fez em acrílico, que você fez em cima, que você fez embaixo, mas em coisas que transcendem assim absurdamente qualquer tipo de informação como essa, né? Entender que o paciente é complexo, que tem múltiplas facetas ali envolvidas e que a questão da DTM, do dispositivo, e o que a gente pode fazer é muito, mas não é tudo. Entendeu? E isso eu acho que é a mensagem principal, né? A atuação do psicólogo, do psicoterapeuta é fundamental para complementar isso aí. Você não tem como formação para tirar um paciente de um quadro desse, simplesmente a dor não depende só do que você está fazendo como dentista. Existem outras questões envolvidas que a gente não tem condição de avaliar nem tratar. Bem isso. Até vou aproveitar que no dia 24 de outubro, online, né, agora está todo mundo online, é um sábado à tarde, das 2 às 18, das 14 às 18, eu vou fazer um workshop para manejo de dor crônica, aspectos psicossociais do manejo da dor crônica. Então, anotem aí, pessoal, 24... Segue lá no Instagram, bem na minha bio, lá em cima tem todas as informações. Mas encerrando essa paciente, acho que foi o maior susto que eu já tomei na minha vida como psicóloga, foi essa paciente aí que me deu. E a gente estava naquilo, pior, melhorava um pouquinho, piorava, melhorava um pouquinho, piorava, até que um dia ela... estava lá naquilo ruim, era sempre ruim, as coisas eram todas ruins, e ela me olhou e eu quase morri. Vai ser aquele negócio, não repita em casa, sabe quando os mágicos faziam na TV, né, e diziam, não repita, isso aqui. Eu conhecia a paciente já de muitas sessões, eu sabia que ela não tinha nenhuma tentativa prévia, e ela me olhou e disse... eu odeio viver, era a frase dela, eu odeio viver, e ela me olhou e disse, você deixa eu morrer? Meu Deus. Eu quase morri, quase morri, tá? Você deixa eu morrer? E aí eu pense rápido, Daniela, pense rápido, agora na hora que... Gente, aquilo dá um frio em você, mas eu conhecia, né? Eu já tinha atendido, já sabia de certas coisas dela, e aí eu digo, eu estou aqui com você, faça o que você precisar. E aí ela morreu, olha que ela morreu, ela fez como, sabe, assim parecia que ela estava tendo alguma, assim, que ela estava morrendo. E aí ela abriu os olhos e me olhou e perguntou, eu morri? E eu digo, olha só, aquela lá morreu. Aquela que a gente tinha morreu. Agora a gente pode nascer de novo. Pode nascer outra. Pode nascer... Daí fiz o meu... Agora a gente pode nascer diferente. E foi aí que ela melhorou. Eu tenho um vídeo dela. Foi o ponto de virada, né? Mas é perigoso, assim, não é que é perigoso. Eu sabia lá o que eu estava você foi profissional, mas daquele friozinho de barriga, imagino. Não, eu quase morri. Você é honestíssimo. Eu quase tive um negócio.
Você fez o que tinha que fazer, Mas mas não é por isso que não deu um friozinho na barriga. não, não, deu. Pensa num friozão na barriga, só que isso é uma coisa que é super legal de você ter que a gente tem, tanto para dor quanto para ser dentista, até para ser dentista hoje, para você ser clínico hoje. Esse tipo de conexão que você faz com o seu cliente, ele mudou, Rafa, mudou. Então, uma época era, vem aqui, só faz. Não, não, não. Hoje, a conexão é o que faz o paciente voltar com você. E ele tem que saber que é verdadeira e que ele pode sim confiar no que você está fazendo. E claro que isso a gente chega estudando, você tratando muita gente, é assim. Mas sei que depois daquilo, eu apresentei o vídeo até lá na Dental Press na aula, Sim. ela dizendo 90% das minhas dores foram embora. Assim, a vida dela doía. A vida dela doía. Ela odiava viver. E quando alguma coisa vira, estou te dizendo que a gente consegue fazer sempre, não, né? Não. Nem sempre a gente caso que você está contando que deu tudo certo. Né? Mas... Sabe, esse aí deu tudo certo. Tem outros aí que estão me arrancando os cabelos ultimamente, porque é isso. Vai, tá muito... Ai, senti uma melhora. Volta na próxima semana, tudo ruim. Sim. Tudo ruim de novo. Com dor é assim. Com dor é totalmente assim. Casos que você não espera, melhoram. Casos que você acha que vai dar tudo certo, não dá. Então... Não dá, exato. E a gente vai entrando e percebendo ali aquela pessoa para ver onde será que você consegue dar a virada. E a virada não é só sua, né? É minha e da pessoa, é uma dança que a gente está fazendo. E você não dança sozinho, sabe? Você não dança sozinho. Você precisa conseguir pegar o jeito ali para que a gente vá dançando junto. Então, era isso. Nossa, 3 casos aí, demais. tudo de odonto. Nós estamos caminhando para o final, Dani. Eu não sei a qualquer hora que começa um regressivo aqui. Tá bom. Pô, foi demais. Eu achei, aprendi demais. Eu sempre aprendo te ouvindo. Opa! Eu tive a oportunidade de ver suas aulas algumas vezes. E é demais, porque tem tudo a ver com a nossa área, com a minha área de atuação, dor, tudo. Está totalmente entrelaçada. As coisas estão totalmente misturadas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma formação muito rasa, né? Então eu tenho certeza que é muito importante cada vez mais essa aproximação, como tem sido, né? E a gente espera contar com você sempre aí para brilhantar nossos cursos e a gente se encontra pelos congressos aí. Então, tá ótimo. Nossa, eu que agradeço, muito obrigada. É assunto que eu adoro falar, né? É só dessa interface aí entre o odonto e a psico, nossa, muito fascinante mesmo. E muitas coisas que o dentista e o psicólogo vão ter em comum aí no tratamento dos nossos pacientes. Então, eu que agradeço, muito obrigada. Demais. E a gente espera te ver outras vezes. Então, bom, tá obrigado, ótimo. Eu que agradeço. Meu nome. Obrigado pela tua disponibilidade. Foi muito, muito legal. Imagina. Obrigada. Obrigado. Kátia, obrigada aí. Tchau. Aí. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.